O que o Jean Valjean pode falar sobre as civilizações de Lemúria e Atlântida? Realmente existiram? Sim, não nos moldes em que o nosso romantismo também construiu as últimas impressões sobre isso. E esse sim aqui não é uma resposta científica, né? Porque a própria ciência um dia que tem que encontrar isso. Mas pelas descrições, pelas narrativas mitológicas e pelo que espiritualmente me foi dado perceber, aí vem o sim, mas realmente não tem autoridade humana sobre esse tipo de assunto, né? A história passada do nosso planeta, ela ainda precisa ser descortinada, né? Os cataclismos, as hecatombes que aconteceram, infelizmente foram muitas, né? E ao longo desses últimos 300 mil anos, as variações que aconteceram aqui na Terra, todas elas foram cumulativas para que há cerca de 120 mil anos no primeiro momento e há 14 mil anos atrás no segundo momento, esse acúmulo explodisse, vamos assim dizer, em problemas. O continente da Lemúria, né, nas suas muitas terras, de fato existiu, mas aquilo não era um projeto humano, não tinha ser humano racionalizado. Vamos entender que a própria ciência já descobriu fósseis Homo sapiens com e sem essa racionalidade marcada nele. Como a ciência percebe isso? É através do FOXP2, que é um gene que só existe nos fósseis dos Homo sapiens de 50 mil anos para cá. Antes disso, não tem fóssil com FOXP2. O que é o FOXP2? É um réptil, não tem cérebro, tem cerebelo e gânglios basais. Esse cérebro reptiliano, ele vai evoluindo e por sobre ele surge o cérebro límbico de um mamífero, que tem hipotálamo, tálamo, hipocampo e amígdala cerebral. Um réptil põe um ovo, se aquilo ali vai dar um bebê ou não, ele não sabe, e se ele cruzar com o bebê dele, uma jacaré cruzar com o filhote dela, não sabe que é filho. Mas o mamífero não, o filho sai de dentro do corpo da mãe, a mãe, através do hipocampo e da amígdala, cria uma memória e associa a essa memória o zelo que ela sente por aquele filhinho. Então, o cérebro límbico já é muito mais complexo. A próxima evolução é o cérebro primata. E no cérebro do primata superior surge essa camada de neocórtex, que é uma fina camada que existe na cabeça da gente, e é aqui que o FOXP2 aparece. Que diabos é o FOXP2? É um código genético que permite que o ser humano quimicamente produza símbolos. Na hora que ele produz símbolos, ele começa a produzir palavras com sentido, e juntando essas palavras e o sentido das mesmas, ele vai movendo o psiquismo dele e cria isso que a gente chama racionalidade. Pois muito bem, a ciência já sabe, só tem ser humano racional nos últimos 50 mil anos, e eram poucos. Por isso que eu estou dizendo que essa expressão existencial na Lemúria, que se deu no Pacífico, lá atrás, não foi uma experiência humana, ainda que alguns livros mais antigos falem disso. Mas são aquilo que eu falei no início, é a tradução que os autores modernos dão, e como eles não viveram esse tempo, acham que sempre só existiu o ser humano, então chama de humano aquilo que não é humano. Mas existiu lá atrás. Mas também hecatombes do Pacífico levaram embora. Mais recentemente, nós temos duas principais civilizações que hoje não mais existem. A chamada Atlântida,
e a mais importante de todas, que é a Hiperbórea, que era lá no Polo Norte. A Atlântida não tem muita importância, ainda que se dê importância muito grande a ela. Eu mesmo escrevi um livro chamado Trilogia Terra Atlantis, são 3 livros, em que eu conto a história, entre aspas, do chamado Império Atlântico, na lógica dos seres que de fora chegaram aqui na Terra e terminaram se envolvendo com isso. Mas o mais importante é o Hiperbóreo. Eram terras que existiam de hoje ao Polo Norte, que há cerca de 14 mil anos atrás, devido ao movimento tectônico da crosta planetária, né, aquilo ali sucumbiu e os sobreviventes daquela região, que foi a mais evoluída que a Terra já teve, desceram do chamado Polo Norte para o norte da Irlanda, norte da Escócia, norte da Sibéria, o norte lá onde hoje é o Alasca e o norte do Canadá. As chamadas mitologias celta, nórdica, fino-ugriana, o que seja, golpe, tudo isso é derivado da migração dos seres do Hiperbóreo para essas regiões. Não tem nenhuma mitologia atlântica, porque ela foi lendariamente colocada já no meio das mitologias gregas, ou seja, das outras mitologias. Então, sim, é um passado, é uma época passada que nós ainda precisamos resgatar para o nosso entendimento. Estamos longe disso. Muitos livros foram destruídos. Ocorreram queimas de arquivo o tempo inteiro na nossa história. Em 1453, os maias tinham milhares de códices que eles tinham herdado dos toltecas, né? Como os incas também tinham herdado dos toltecas, como os astecas também tinham herdado dos toltecas. Os toltecas foram uma super civilização que teve aqui na América Latina, América do Sul, um pouco do Norte, lá no início dos tempos, cerca de 15, 20 mil anos atrás, mas se extinguiu e essas 3 culturas, Maia, Inca e Asteca, herdaram dos toltecas vários códices escritos em pedra, só que eles não sabiam interpretar. Então, em 1453, 2 frades espanhóis chegaram lá na América Central. Um deles, cujo nome é Diego de Landa, olhou para o outro e disse: "Você está entendendo alguma coisa dessas inscrições aqui?" Aí o outro frade disse: "Não." Ele disse: "Nós 2 somos homens de Deus. Se nós não estamos entendendo, isso aqui é coisa do demônio. Vamos destruir." E destruíram. Sobraram 2 peças. Uma delas é o famoso calendário Tzolk'in, dos maias, que não é dos maias, é dos toltecas. Os maias não sabiam interpretar aquele direito. Então, assim, nessa destruição dessas notícias, essas queimas de arquivo, muito sobre a Atlântida, sobre as diversas bases que existiam da chamado Império Atlântico, muita coisa foi destruída. Eu estou dando só o exemplo da queima de arquivo. Foram várias. Biblioteca de Alexandria, por aí vai. Lá na Antártida, quando o gelo baixar, a gente vai ter umas surpresas de algo do que seria uma das bases do Império Atlântico, lá do passado. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orvum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.